História da arte. Graça Proença, Editora Ática. História da arte é uma referência no ensino de arte no Brasil. Uma linguagem clara e contextualizada, trata da evolução no tempo do fazer artístico do Brasil, no mundo, enfatizando o aspecto visual por meio de um projeto gráfico primoroso que valoriza as obras. Mais de 700 imagens coloridas acompanham o texto, proporcionando um aprofundamento didático dos conceitos e uma atualização das obras e dos artistas. A obra contempla as várias linguagens e os vários aspectos que envolvem o universo estético, desde a arte rupestre, passando pelos clássicos e pelos transgressores, até as mais recentes simbioses entre arte e tecnologia, e arte e indústria. A arquitetura, a escultura, a fotografia, o cinema e as histórias em quadrinhos são tratados de forma especial, de acordo com o que representam o cenário da cultura. Cópia ilegal não é legal. Ao comprar um livro, você remunera e conhece o trabalho do autor e de muitos outros profissionais envolvidos na produção editorial e na comercialização das obras. Editores, revisores, diagramadores, ilustradores, gráficos, divulgadores, distribuidores, livreiros, entre outros. Ajude-nos a combater a cópia ilegal. Ela gera desemprego, prejudica a difusão da cultura e encarece os livros que você compra. Esse livro eu comprei ele usado. Um livro sobre arte, sobre a história da arte. Ele fala um pouco sobre as histórias em quadrinhos. Aqui ele começa falando sobre a arte na pré-história. E ó, pintura rupestre proveniente da Sala dos Touros. Começou a arte no Egito. Arte na civilização Egeia. Arte na Grécia. Arte em Roma. A arte bizantina. A arte românica. A arte gótica. O Renascimento na Península Itálica. O Renascimento fora da Península Itálica. A arte pré-colombiana. A arte dos indígenas brasileiros. O Barroco na Península Itálica. O Barroco fora da Península Itálica. O
Barroco no Brasil. A transição do século XVIII para o século XIX. Nas últimas décadas do século XVIII e nas primeiras do século XIX, uma nova tendência estética predominou nas criações dos artistas europeus. O movimento das artes e ofícios de arte Nouveau, será que é assim que pronuncia? Art Nouveau. Art Nouveau. Desde meados do século XVIII, o governo britânico procurava estabelecer uma colaboração entre as artes e a indústria artesanal por meio da Sociedade de Artes. Mas foi em 1835 que as escolas oficiais de desenho foram criadas com o objetivo de aprimorar o desenho das manufaturas, design das manufaturas e tornar a arte compatível com a industrialização. A influência da missão artística francesa na arte brasileira. O impressionismo. O impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. A arte da segunda metade do século XIX no Brasil. Século XX, primeira metade. O século XX inicia-se ampliando as conquistas técnicas e o progresso industrial do século anterior. Na sociedade acentuam-se as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. O capitalismo organiza-se e surgem os primeiros movimentos sindicais que passam a interferir na sociedade, nas sociedades industrializadas. Século XX, primeira metade, outras tendências. Além das grandes linhas da pintura do início do século XX, outras ideias motivaram os artistas das primeiras décadas desse século a experimentar novos caminhos para suas criações. Primeira metade do século XX, arquitetura e escultura. Os novos materiais produzidos pelas indústrias, como o ferro, o vidro, o cimento e o alumínio, foram a principal contribuição para o nascimento da arquitetura moderna, pois permitiram a criação de novas formas arquitetônicas que no período anterior à industrialização só podiam ser imaginadas. O Brasil começa a viver o século XX, movimento modernista. O século XX inicia-se no Brasil com muitos fatos que vão moldando a nova fisionomia do país. Observa-se, por exemplo, um período de progresso técnico em virtude da criação de novas fábricas. Ao lado disso, a vinda de grande número de imigrantes de diversos países colaborou para alterar a sociedade brasileira. Como consequência, o país assistiu a um expressivo crescimento econômico e transformações sociais resultantes do convívio com diferentes culturas. Artistas e movimentos após a Semana de Arte Moderna. Após a Semana de Arte Moderna e a agitação que ela provocou nos meios artísticos, aos poucos, novos artistas plásticos foram expondo suas obras, que se caracterizavam pela valorização da cultura brasileira. As brasileiras começam a se modernizar, graças à arte, hein? Olha a importância da arte nas nossas vidas. A moderna arquitetura brasileira.
A arte da segunda metade do século XX. No início da segunda metade do século XX, os centros urbanos europeus já começam a se recuperar dos danos causados pela Segunda Guerra Mundial, e a economia norte-americana se fortalece. A arte na segunda metade do século XX. No decorrer do século XX, inúmeros fatos tornaram bastante complexo esse período da história da humanidade. Nesse século, desenvolveu-se a tecnologia que tornou possível ao ser humano chegar à Lua e avançar cada vez mais no conhecimento do espaço e no domínio da informática. A arte do século XX entrou em contato com fatos novos, muito diferentes das transformações culturais que as sociedades vinham realizando ao longo dos tempos. Com a Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII, surgiram as máquinas que deram concretamente ao homem o conhecimento da velocidade e possibilitaram a produção em série, permitindo fazer em pouco tempo inúmeras cópias idênticas de um único produto. Aqui, as histórias em quadrinhos. Na primeira metade do século XX, a arte do desenho começa a se desenvolver, associada a uma nova forma de narrar histórias, as histórias em quadrinhos. Embora a arte do desenho relacionada com um texto literário já existisse há bastante tempo, sob a forma de história ilustrada, o desenho e as histórias integrados, como aparece nas histórias em quadrinhos, é uma inovação da década de 1930. Olha aí, 1930. Tem esse facsímile, né, da editora Panini. E o Samir Naliato é o editor da Panini. Ele tem um texto complementar aqui. Ele explica, né? Mas afinal, o que é um facsímile? O termo em latim significa fazer semelhante. No meio editorial, descreve a reprodução de uma obra, como livro ou revista, seguindo suas características originais. No nosso caso, para manter a fidelidade a este resgate histórico, se inclui revistas de grampo com o mesmo formato, número de páginas, conteúdos extras do idioma original, assim como as propagandas da época, que são uma viagem no tempo e verdadeiras curiosidades do passado. Então esse aqui é um facsímile. Isso aqui veio separado, selinho eu colei aqui. Aí está aí, ó. Aqui temos os textos em inglês. Aí temos a história aqui do Supercão, Superboy, as aventuras do Super-Homem, Superman, quando ele era garoto. Então aqui é o Superboy e o Supercão. Aí aqui vai contar a história de quando o Superboy encontrou o Supercão. O Supercão de Krypton. Temos aqui o autor do roteiro, o autor da arte, tradução, adaptação e as letras. Eu agradeço
a você que assistiu esse vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, como eu costumo falar. E até o próximo vídeo.